A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. 4 horas. Boa noite, eu sou o Martim Madeira. Vamos atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos pelo conflito no Médio Oriente. Donald Trump decide suspender as sanções contra a Rússia para ajudar no fluxo de petróleo. É o que indica o jornal norte-americano New York Times. Os Estados Unidos suspenderam temporariamente as sanções do petróleo russo, que se encontra atualmente no mar, permitindo que seja enviado a compradores em todo o mundo. De acordo com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, o levantamento destas sanções sobre o petróleo russo pode adicionar centenas de milhões de barris de crudo aos mercados globais, reduzindo assim os preços que têm oscilado perto dos $100 por barril. Bessent diz que é lamentável que esta medida beneficie a Rússia, mas afirma que será apenas a curto prazo. As isenções emitidas pelo Departamento do Tesouro norte-americano estão em vigor até ao dia 11 de abril. O Irão ameaça destruir as estruturas de petróleo e gás na região caso sofra ataques. O exército iraniano ameaçou incendiar e destruir instalações de petróleo e gás no Médio Oriente caso alguma infraestrutura seja atacada. É o que alerta o porta-voz do quartel-general central do Qatam al-Anbiya, que está ligada à Guarda Revolucionária Islâmica. Diz que, caso aconteça algum ataque, a resposta vai ser esmagadora e devastadora por parte do Irão. Em Israel, Benjamin Netanyahu deu a primeira conferência de imprensa desde o início da guerra no Irão. O primeiro-ministro israelita ameaça o novo líder supremo e afirma que os ataques israelitas mataram importantes cientistas nucleares iranianos. Netanyahu diz que está a esmagar o regime iraniano e diz que o faz enquanto destrói ao mesmo tempo o Hezbollah. Garante ainda que estão a criar condições que vão permitir ao povo iraniano remover o regime. Promete que os vai libertar e garante que esse momento está cada vez mais próximo. Falou também da Guarda Revolucionária Islâmica, garante que está cada vez mais fraca e que as bases e os postos de controle estão totalmente destruídos. No entanto, também admite que não há garantias que o povo iraniano se revolte depois de Israel criar essas condições para derrubarem o regime em Teherão. Netanyahu diz que o objetivo principal dos ataques é claro e sempre foi impedir os projetos nucleares do Irão e não uma mudança de regime. Houve ainda tempo para elogiar a relação com Donald Trump, a quem se refere como um amigo pessoal e com quem fala quase todos os dias para trocar ideias e conselhos e tomar decisões em conjunto. Acrescenta que Israel está à procura de novas aberturas diplomáticas na região e que algumas delas, há apenas algumas semanas, pareciam inimagináveis. Um avião de reabastecimento norte-americano despenhou-se no Iraque, mais propriamente no oeste do Iraque. Isto foi anunciado pelo Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM. Foi dito que a perda do KC-135 não foi causada por fogo inimigo ou amigo. É dito também que as operações de resgate estão em curso. O CENTCOM explica que outra nave estava envolvida no acidente e conseguiu aterrar em segurança. Refere que o incidente ocorreu em espaço aéreo amigo. O KC-135 tem cerca de 40 metros de comprimento e quase 40 metros de envergadura. Tem também 4 motores e ainda uma capacidade de carga útil superior a 38 toneladas. Passamos do conflito do Médio Oriente para outro tema que marcou esta quinta-feira, o debate presidencial do Sporting. Nesta quinta-feira, Bruno Sá e Frederico Varandas esgrimaram em argumentos com vista às eleições do Sporting do próximo sábado. Um frente a frente que decorreu no Museu do Sporting. Frederico Varandas e Bruno Sá discutiram finanças, património, vida associativa e as modalidades dos verde e brancos. Mas o futuro do treinador Rui Borges veio à baila e João Lourenço, o debate trouxe nomes como Rubén Amorim e até José Sócrates.
O programa apontava para 1h30 de debate, mas o único frente a frente entre Frederico Varandas e Bruno Sá arrastou-se até bem perto da meia-noite. No apito inicial do debate esteve a área financeira. O empréstimo de 225 milhões de euros contraído pela atual liderança traz algumas reticências a Bruno Sá, que lembra os pedidos de ajuda externa de José Sócrates. Tenho receio que eu tenha que ser a troika do Sporting, que o Frederico faz-me lembrar uma pessoa que esteve no governo, que empurrava sempre para a barriga para a frente, teve maioria absoluta, mas depois tivemos que chamar a troika. Esta é a minha grande preocupação. A lista B de Frederico Varandas revela que o Sporting podia ter angariado mais dinheiro e afirma que o futuro está salvaguardado. Recordo que esses 225 milhões de euros o Sporting teve procura de 9 vezes mais, cerca de 2 bis. Dos números das finanças para os números do futebol, a lista A de Bruno Sá olha para a equipa leonina depois da saída de Ruben Amorim, como uma equipa sem rumo. Agora em dezembro estamos nas 3 frentes e parece que aqui o Dr. Frederico Varandas fala tanto em vitórias e nota-se claramente que há ausência de um rumo. Varandas torce o nariz, diz que a formação leonina está em todas as frentes e um possível fim de ciclo ainda está longe. Hoje, a esta jornada, temos mais 3 pontos do que tínhamos o ano passado, no ano em que fomos bicampeões. Isto é um fim de ciclo. Taça de Portugal, onde é que estamos? Meia final. Liga dos Campeões. 16 melhores equipas da Europa. Depois de falar de infraestruturas, dos ordenados dos dirigentes e do futebol feminino, foi tempo de Bruno Sá dizer que, caso não vença, vai andar por aí. Quero ser vigilante nos próximos 4 anos, acredito que posso ganhar, estou preparado para ganhar, espero tomar posse segunda-feira, terça-feira espero já ser presidente. Frederico Varandas reafirmou que quer os sócios como donos do clube, pois são eles que cuidam dos destinos do Leão. Mas nunca se esqueçam que quem cuida do Sporting são os sócios. No dia 14 de março, quase 75 mil sócios vão poder escolher o próximo presidente do Sporting. O jornalista João Lourenço com os destaques do primeiro e único debate para as eleições do Sporting. No sábado, as urnas abrem às 9 da manhã. Ainda no desporto, o Sporting de Braga perdeu na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. O Ferencváros da Hungria marcou 2 golos, o Sporting de Braga 0. Começa mal esta eliminatória para os brancarenses. Apesar de ter somado mais posse de bola e mais remates à baliza, o Braga sai da Hungria com uma derrota difícil de virar. No final do jogo, Carlos Vicens diz o que faltou para conseguir um melhor resultado. Seguramente ter algo mais de controle sobre o que... Seguramente ter mais controle sobre o que acontecia no jogo. É verdade que sabíamos que seria um jogo onde a pressão ia ser muito forte, muito corpo a corpo, e sabíamos que também, por ser os oitavos de final da Liga Europa, não teríamos 15 oportunidades de gol. Mas as oportunidades que provocássemos, teríamos de ser capazes de acertar, porque tudo muda muito numa eliminatória. Se tivéssemos aproveitado uma das oportunidades que tivemos na primeira parte, se tivéssemos sido um pouco mais precisos e conseguido empatar o jogo ou marcar um golo, tudo mudaria um pouco neste jogo. Ou anotamos um gol, tudo cambia um pouco neste partido, não? As declarações do treinador bracarense depois do jogo da derrota com o Ferencváros por 2-0. Quem também jogou para a Liga Europa foi o Futebol Clube do Porto. Na Alemanha venceu o Stuttgart por 2-1. Os gols do Porto foram apontados por Mofi e por Mora, gols que aconteceram na primeira parte da partida. Uma parte também onde o Stuttgart conseguiu reduzir, e foi na segunda parte que marcou um golo, o golo do empate, que acabou por ser anulado e então o resultado ficou por 2-1. Francesco Farioli recorda que nada está decidido e avisa que vai ser um jogo difícil na próxima semana. Acho que temos de ter a consciência certa para preparar a segunda mão. De certeza que vamos encontrar um jogo que vai ser idêntico em termos de abordagem, mas também com algumas adaptações dos dois lados, agora que nos conhecemos um pouco melhor. Vai ser um bom estudo e uma boa estratégia, portanto temos de estar preparados para diferentes possibilidades e diferentes cenários. O Futebol Clube do Porto segue em vantagem para a segunda mão destes oitavos de final, que se realiza na Cidade Invicta na próxima quinta-feira às 8 da noite. Um jogo que vai poder acompanhar com relato e análise aqui na Rádio Observador. Com a vitória do Futebol Clube do Porto, Portugal
passa os Países Baixos no ranking da UEFA e posiciona-se no 6º lugar. Esta subida na classificação europeia abre uma terceira vaga para equipas portuguesas na Liga dos Campeões. Para o ano, o primeiro e segundo classificado Liga Portugal asseguram um lugar direto na competição. Já o terceiro lugar vai disputar uma pré-eliminatória para tentar garantir o acesso na prova. Saímos do desporto, vamos à política nacional. O antigo deputado socialista Ascenso Simões critica a liderança de José Luís Carneiro. Ouvido na Vichy Soase da Rádio Observador, Ascenso Simões defende que um líder tem de estar pronto para o confronto e não assentar em consensos. Em vésperas de eleições diretas para o cargo de secretário-geral do PS e com o Congresso Nacional marcado para o fim do mês, o ex-deputado diz que a postura de José Luís Carneiro deixa ainda muito a desejar. Um líder não se afirma nos consensos. A forma como ele convocou agora o Congresso é uma forma estranha. Depois, na Comissão Nacional, quando ele levou o regulamento do Congresso e a redução do número de delegados, ou seja, mais de um terço dos conselhos não tem delegados, outro terço tem um delegado. Portanto, fazer um congresso, que é um congressozinho, demonstra medo. Pois um líder tem que ser líder com confronto. Ninguém é líder sem confronto. Ninguém. Ascenso Simões considera que o PS não vai regressar ao poder enquanto as coisas não mudarem. Foram declarações na Vichy Soase da Rádio Observador. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 5 da manhã. Até lá, fique com a primeira parte do Contracorrente desta quinta-feira.